já desobedeceu à voz de Deus em algum momento da sua vida? Ou você deixou de seguir uma ordem dada por Ele? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o preço da desobediência. É um tema muito profundo e nós entendemos que quando nós praticamos em nossa vida a desobediência a Deus, nós poderemos ter consequências muito desagradáveis. Poderemos enfrentar momentos muito tristes na nossa vida por causa da desobediência. Então seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, aproveite, deixe o seu like para ajudar. Eu sou Ingrid e por aqui sempre você terá uma palavra de Deus para a sua vida. Este trabalho é um trabalho independente, então se você quiser semear neste ministério, você pode ver nas descrições o passo a passo de como você pode ajudar este trabalho por aqui. Mas no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito importante. Nós sabemos que Deus ele não tolera a desobediência. E é triste a consequência daqueles que não querem obedecer à voz de Deus, daqueles que se recusam a fazer a sua vontade, daqueles que se recusam a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando ele lhe ordena a fazer algo. Nós podemos entender que na Bíblia Sagrada existe um homem, um personagem da Bíblia chamado Jonas. Jonas foi muito desobediente à voz de Deus. Na verdade, Deus enviou uma mensagem para que Jonas se levantasse e fosse até a cidade de Nínive. Nós sabemos que a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, era a força dominante do mundo. Então Deus enviou uma mensagem para que ele fosse até aquela cidade, para avisar aquelas pessoas, pois tinha subido até o coração de Deus, até os ouvidos de Deus, a malícia daquelas pessoas. Então Deus falou para Jonas: vai até Nínive e pregue o arrependimento, para que possas trazer juízo para aquela terra, para aquelas pessoas, para que elas venham e possam se arrepender e possam ser livres da ira de Deus. Então Deus mandou que Jonas se levantasse para advertir os pecados daquelas pessoas e para anunciar que o juízo daquela cidade estava por vir. Mas o grande segredo desta história é que Deus mandou ele para Oriente. E Jonas, desobedecendo a palavra de Deus, ele fugiu para o Ocidente, para uma cidade contrária aos planos de Deus, para que Deus havia enviado. Deus o havia enviado para a cidade de Nínive. Então ele, desobedecendo a palavra do Senhor, comprou a sua passagem, subiu naquele barco e foi em direção a Tarsis, a direção contrária à vontade do que Deus havia pedido para que ele fizesse. Então Deus, através da sua ira, mandou que viessem os ventos e as tempestades. Mas Jonas estava naquele barco dormindo com a sua consciência tranquila, mesmo estando contrário à vontade de Deus. E nós vemos na palavra de Deus que o marinheiro se levanta e diz: ora para o teu Deus, ora para que ele pare esses ventos. E Jonas, sabendo do seu pecado, sabendo da sua transgressão, da sua desobediência à voz de Deus e à voz ao Espírito Santo, disse: lança-me no mar, lança-me no mar. Então nós entendemos que naquela palavra, aqueles homens, aqueles marinheiros lançaram Jonas naquela água, naquele mar. E ele caiu nas profundezas daquelas águas. E a palavra nos diz que apareceu um grande peixe que devorou a Jonas. E lá ele esteve durante 3 dias e 3 noites, por causa da sua desobediência. E lá na profundeza, no escuro, ele gemeu e gritou e orou a Deus, que Deus o livrasse daquela situação ao qual ele estava. E a palavra nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu.
a minha intercessão, ele ouviu o meu clamor. Então Jonas disse ao Senhor no seu coração: os que seguem as suas próprias vaidades não são dignos das tuas misericórdias. Aqueles que obedecem, que não obedecem às ordens de Deus, eles não devem ser libertos e nem socorridos por Deus. Assim Jonas falou. Nós entendemos que haviam naquela cidade mais de 500.000 pessoas. E Deus, pela sua compaixão, estava usando Jonas para que ele intercedesse por aquele povo. Nós entendemos que havia 120.000 crianças naquele lugar. E quando Deus disse: há naquela terra mais de 120.000 pessoas que não conseguem discernir qual é a sua mão esquerda e qual é a sua mão direita. Eles não têm discernimento. Deus estava falando e se referindo às pessoas, às crianças inocentes que estavam naquele lugar. E Deus estava usando de compaixão e de misericórdia, mandando e enviando Jonas para que libertasse aquelas pessoas. Ele estava como se fosse embaixador daquela situação. Ele estava liderando uma grande missão dada por Deus, mas ele se recusou, preferiu estar debaixo das profundezas do mar do que fazer a vontade de Deus. E nós entendemos que em 40 dias o Senhor Deus iria destruir aquela cidade. Em 40 dias. Então precisava haver pressa, Deus precisava que ele chegasse naquele lugar para salvar aquelas pessoas da destruição. Mas ele, por causa da sua própria carne, das suas próprias vontades, dos seus desejos, ele decidiu ir para a direção contrária ao que Deus havia mandado, ao que Deus havia o enviado. Nós podemos entender nesta palavra que Jonas, ele aprendeu uma grande lição. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, quando Deus tem uma missão para que nós venhamos a realizar, até a natureza é usada a favor. Os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós estamos a serviço do nosso Deus. Deus estava usando de compaixão. Indicou Jonas para fazer essa grande missão, mas ele não quis realizar, ele não queria no seu coração. Decidiu ir à direção contrária, mas Jonas aprendeu uma grande lição, que não pode lutar contra a força de Deus. Deus manda em todas as coisas. Deus, ele é grande em força e ele usa a natureza para fazer com que nós venhamos realizar o seu chamado na nossa vida. Não podemos desobedecer às ordens de Deus. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para realizar uma grande missão e nós temos, através das nossas vontades carnais, dos nossos pensamentos e emoções e decisões, pensamos que podemos enganar ao nosso Deus, mas nós não podemos fugir de Deus. O Senhor está em todos os lugares, Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece os desígnios da nossa mente, do nosso pensamento. Por isso nós devemos obedecer a palavra de Deus. É melhor que nós venhamos obedecer do que nós venhamos sacrificar, a palavra nos diz. Por isso devemos obedecer a palavra de Deus, andar nos seus fundamentos, seguir os seus propósitos, seguir os desígnios que Ele tem para nós, seguirmos pelo caminho ao qual Ele designou para que venhamos caminhar. Não podemos fugir do que Deus nos propôs. Deus, muitas vezes, Ele usa de misericórdia para nós, mas nós devemos fazer a sua vontade. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor para nós é a melhor vontade. Deus, ele tem um propósito para você, tem um propósito de nos usar. Então Ele precisa que nós venhamos estar dispostos, disponíveis, para que possamos fazer a sua vontade, não saindo da vontade de Deus, não saindo dos seus propósitos para nós. Muitas vezes Deus nos chama para grandes missões, mas nós não temos olhado com os olhos de compaixão. Talvez você tenha desobedecido às ordens de Deus. Talvez Deus tenha te chamado para um grande propósito na sua vida e você tem fugido. Você tem escolhido outros mares, escolhido outras direções
na sua vida, direções contrárias às direções ao qual Deus deseja para você. Mas eu quero te dizer, neste dia, você deve obedecer à voz de Deus. Você deve seguir a sua palavra, os seus fundamentos. Nós podemos entender que Deus usou a natureza, Deus usou aqueles ventos, Deus usou aqueles peixes para levar Jonas até onde Ele queria que Jonas estivesse. Então não podemos fugir, não podemos nos esconder da presença de Deus. Os olhos de Deus nos acompanham em todos os lugares da nossa vida. É tempo de fazermos a sua vontade, de nos colocarmos à disposição de Deus para sermos usados por Ele. Não podemos deixar que a malícia desta terra suba até o coração de Deus, mas devemos obedecer a sua palavra. Olhar com os olhos espirituais e entender a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jonas pagou um preço muito alto por causa da sua desobediência. Ele desobedeceu ao que Deus tinha ordenado, ao que o Espírito Santo tinha dito para ele. Levanta-te e vai até Nínive. O que Deus tem falado ao teu coração, o que Ele tem te mandado, te ordenado, que você possa, através dessa mensagem, você possa obedecer à voz de Deus em tudo na sua vida. Lembre, o Senhor está do teu lado para que você venha cumprir o propósito ao qual Ele te chamou e para o qual Ele te ordenou, para que você realize para Ele e para a sua glória. Esta foi a mensagem de hoje. Espero imensamente que Deus tenha falado ao teu coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.